a todos. Boa noite. Declaro aberta a 15ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Morfordini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Issá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regime interno. Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Leitura pela senhora secretária da correspondência recebida. Ofício número 255/2025, de Prefeitura Municipal e da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente, para a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Assunto: resposta do ofício número 085/2025, referente ao requerimento número 032/2025. Requer-se que a presente resposta seja lida em plenário, a fim de garantir-se a transparência e também o acesso aos cidadãos às informações aqui trazidas. Aos nobres vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Bueno Brandão, cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste manifesto manifestar-nos a resposta do ofício número 085/2025, que nos encaminhou o requerimento número 032/2025, da autoria dos vereadores Cláudia Cristina de Lima Issá, Lourenço Santana Ribeiro, Rodrigo Arrelaro Silva, no qual consta a afirmação de que, ao final do ano 2016, teriam sido entregue aos municípios de Bueno Brandão 3 motoniveladoras Patrol e 5 retroescavadeiras. Em atenção ao requerido e para o necessário esclarecimento dos fatos, informamos que não houve, no ano de 2016, qualquer aquisição ou recebimento oficial dos maquinários destinados à manutenção das estradas vicinais do município. Desta forma, a referida informação não encontra respaldo na realidade documental do patrimonial da Prefeitura Municipal. No ano 2016, constavam no patrimônio municipal 3 motoniveladoras, sendo uma modelo RG 140B1, adquirida em 2010. Uma modelo RG 140B12, adquirida em 2010. E uma Caterpillar modelo 120K, doada em 2013 pelo governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC2. 4 retroescavadeiras, sendo uma New Holland, adquirida em 2006, uma Case, adquirida em 2010, e uma Randon, adquirida em 2011, e uma JCB, adquirida em 2012.
Cabe ressaltar ainda que não houve em 2016 a aquisição de 8 novas máquinas, como sugeridos nos requerimentos. O que efetivamente ocorreu foi a alienação, ou seja, venda de 2 motoniveladoras por meio de leilão público realizado em 2014 nos seguintes termos: uma motoniveladora marca Komatsu, vendida em R$ 47.600, uma motoniveladora modelo 130M, vendida por R$ 13.000. Estado do maquinário em 2017. Quando, na posse de nova gestão municipal em janeiro de 2017, o parque da máquina encontrava-se em estado crítico de conservação e operação. Todas as motoniveladoras e retrocavadeiras exigiram intervenções corretivas imediatas. Inclusive, foram necessárias licitações específicas para a manutenção de 2 retrocavadeiras, uma Case e uma New Holland, cujo custo totalizou R$ 74.500. Aquisição em 2017 e 2024. Nas 2 gestões em que atua o prefeito Lorival Cavini Júnior, ocupou o cargo de vice-prefeito 2017 a 2024, o município realizou expressivos investimentos em renovação e ampliação de frota maquinário, como aquisição importante, a saber, 3 retroscavadeiras, uma adquirida em 2018 e 2 adquiridas em 2022. 2 tratores agrícolas Ford, adquirido em 2018. Um rolo compactador Sany, adquirido em 2020. Uma escavadeira hidráulica Hyundai, adquirida em 2020. Um caminhão para coleta seletiva, 3 caminhões basculantes e um caminhão compacto para coleta de lixo, e um caminhão Roll-Off para transporte de resíduo sólido até a cidade de Pouso Alegre, e diversos outros equipamentos adquiridos por fortalecimento da infraestrutura rural e ambiental no município. Resposta às perguntas do requerimento de número 032/2025. Quantidade total de máquina, patrol e retroescavadeira que o município possui atualmente. A resposta: atualmente, o município de Bueno Brandão possui 3 motoniveladoras e 5 retroescavadeiras em seu patrimônio. Ressalta-se que no ano de 2017, o município contava com 4 retroescavadeiras. No período de 2018 a 2022, foram adquiridas 3 novas máquinas, totalizando 7 retroescavadeiras. No entanto, em 2024, em conformidade com os critérios do economicidades e eficiências administrativas, foram alienadas por meio de leilão público de 2 retroescavadeiras, em JCB, uma JCB e uma CASE, que apresentavam alto custo de manutenção e desgaste operacional. Desta forma, o quantitativo atual é de 5 retroescavadeiras em operação ou manutenção. Localização onde as máquinas se encontram atualmente: motoniveladoras Caterpillar
encontra-se em oficina municipal, onde estão sendo realizadas pelos mecânicos da Prefeitura serviço manutenção corretiva na coluna e sustentação do giro para movimentar a mesa. Motoniveladoras New Holland, 2 unidades atualmente estão sendo utilizadas no serviço de manutenção de estrada do bairro Jardim, Cafundó e Rodrigues. Retroescavadeiras XCMG encontra-se parada na oficina municipal de sua manutenção, está sendo avaliada considerando alta recorrência de falhas mecânicas. A máquina foi entregue no município pelo Ministério da Agricultura. Há fortes indicativos que será incluída no próximo leilão para não apresentar viabilidade técnica e financeira na recuperação. A retroescavadeiras Randon, ano 2012, está sendo utilizada na área urbana, executando serviços diversos como carregamentos de brita, areia, meio-fios, manilhas, retiradas de entulho, entre vários outros serviços. Retroescavadeira New Holland, ano 2006, opera no antigo aterro controlado lixão, executando o carregamento diário de resíduos sólidos como destinação final em Pouso Alegre. A retroescavadeira JCB, 2 unidades adquiridas em 2022, uma está atuando na reconstrução de ponte do bairro Boa Esperança e as outras realizando desentupimentos de bueiros e manutenção de mata-burro. Máquinas em funcionamento. Números e quais máquinas estão funcionando. Atualmente, encontra-se em operação 2 motoniveladoras e 4 retroescavadeiras, conforme detalhados na resposta anterior. Máquinas quebradas. Números e quais máquinas estão quebradas. No momento, encontra-se temporariamente fora da operação uma motoniveladora Caterpillar e uma retroescavadeira XCMG. Máquina em manutenção. Números nos quais as máquinas estão em manutenção. Atualmente, uma motoniveladora Caterpillar encontra-se em processo de manutenção corretiva. Estado de manutenção, se estão em manutenção ou qual endereço encontram. As máquinas foram de operação ou manutenção encontram-se na garagem municipal, da oficina municipal, sob os cuidados da equipe técnica ou das empresas terceirizadas, conforme necessário. Tipo de manutenção, qual tipo de manutenção, conserto está sendo realizado. Está sendo executada manutenção corretiva especializada como foco da coluna de sustentação de giro da mesa niveladora, da motoniveladora Caterpillar. Serviço este que existe precisão técnica ou uso de peças específicas, que são confeccionadas sob medidas por profissional contratado via processos licitatório. Data e início de manutenção. Desde que a data da manutenção está sendo realizada. Os serviços de manutenção tiveram início de dia 30 de abril de 2025, na quarta-feira. Valor e orçado, qual o valor orçado para a manutenção das máquinas? Até o momento, aguarda-se a apresentação do orçamento detalhado das peças necessárias, as quais serão confeccionadas pelos torneiro mecânico vencedor do processo licitatório vigente. A estimativa final será divulgada tão logo o fornecedor apresente os valores
definitivos. Datas previstas para entrega. Qual a data prevista para a entrega das máquinas após a manutenção? No momento, não há previsão exata para a finalização do serviço, tendo em vista a dependência de fornecimento de peças específicas e das complexidades técnicas da intervenção. Ressaltando que as informações prestadas neste ofício refletem o cenário verificado nas datas de sua redação, dia 8 de maio de 2025, considerando a dinâmica operacional do setor de manutenção de estrada. As máquinas estão em constante utilização em diferentes pontos do município, sendo possível que sua localização e a condição funcional sofram alterações em curto espaço de tempo. Além disso, imprevisto mecânico podem ocorrer, exigindo deslocamento para manutenção ou substituição do equipamento. Portanto, no eventual leitura desse documento em plenário, é possível que parte dessas informações aqui registradas já tenha sido modificada em razão da rotina do trabalho e das demandas emergenciais do setor. Atenciosamente, Marina Borges da Silva, secretária municipal do Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal de Bueno Brandão. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador escrito no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite a todos, boa noite a todas, vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que também nos assiste pelo Facebook, vai nos assistir depois pelo YouTube e também pelo Facebook, e aos funcionários dessa Casa de Leis. Como eu fui abordado em algumas situações durante os últimos dias, né, com algumas pessoas falando que o meu trabalho não tem relevância, às vezes alguns falando que é muito barulho e pouco resultado, eu queria aqui, nesse pequeno expediente, fazer um balanço geral, né, de todas as, né, pelo menos todas não, né, mas de maneira resumida, das ações que eu já fiz pelo município, desde antes mesmo de estar como vereador, né, mas desde quando eu entrei na vida pública. E cabe à população que estiver ouvindo entender se essas ações são de interesse público ou não. Mas só que é da minha responsabilidade, de maneira transparente, demonstrar isso para a população. Então, primeiro, fazendo o balanço antes das eleições, antes de assumir o cargo como vereador, né? Com apenas 18 anos, eu assumi o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e apesar de grande parte desses tópicos aqui, pequenos tópicos que eu coloquei serem parte da minha obrigação como presidente, é de se convir que o fato do CMDCA ser de natureza voluntária e eu ter assumido com apenas 18 anos, eu fiz um bom trabalho lá na medida do possível, na medida das minhas possibilidades. Restabelecimento da harmonia entre o Conselho Tutelar e o CMDCA, realização da 5ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, 2 capacitações para o Conselho Tutelar, uma delas com o renomado promotor Casé Fortes, que participou da CPI da pedofilia no Senado Federal, a CPI mais longa da história do nosso Brasil, realização de uma eleição suplementar no Conselho Tutelar, e uma coisa que rende frutos até hoje é a idealização, né, da caminhada contra os abusos sexuais contra crianças e adolescentes, da data do dia 18 de maio. Inclusive, esse ano, a caminhada vai ser agora no dia 16, vai sair, salvo melhor juízo, às 9h10 da manhã, ou 9h15, ali da frente da Escola Estadual Secretário Olinto Orsi. Parceria com autoridades antes do início do mandato. Antes de iniciar o mandato, estabeleci contatos sólidos com diversas autoridades, incluindo o deputado Júnior Amaral, o deputado Caporeso e o senador Carlos Viana. No governo do Estado de Minas Gerais, estabeleci parcerias com a Secretaria de Segurança Pública, a Sejusp,
com o secretário Rogério Greco e com o subsecretário Dr. Christian, na CEDES com a secretária Ale Portela, na Secretaria de Saúde, né, na assessoria do governador Zema e do vice-governador Matheus Simões. Abertura de portas. Intermediei para o então prefeito Silvio Félix agenda com o senador e ex-ministro astronauta Marcos Pontes, para tratar de intermediação de parceria público-privada após a construção do polo astronômico. Recurso que já está garantido, mas falta ser pago pelo governo federal e que foi indicado pelo deputado federal Rafael Simões. Consegui também a visita do cônsul das Maldivas, o Antolga, no nosso município, sendo a primeira autoridade internacional a fazer uma visita oficial na nossa cidade. E essa visita foi de suma importância, porque a gente conseguiu, né, exportar um café lá da Cafeira do Júnior lá para as Maldivas. E isso, né, a médio e a longo prazo, favorece a agricultura do nosso município. Também nessa oportunidade da visita do cônsul, junto com ele estava o chefe de gabinete da Coab, a Companhia de Habitação de Minas Gerais, o senhor Bernardo Abreu. Recursos. Antes de ser eleito, já haviam quase 2 milhões de reais pagos para a cidade que haviam tido participação ou tinham sido indicados por mim. Após as eleições agora, assumindo o mandato de vereador. Apresentação de diversos projetos desde o início do mandato, né? Um deles, os dois aprovados, um deles foi em conjunto com todos os senhores vereadores e um deles foi aquele lá do cartão do SUS digital, que logo mais estará em vigor. Atuação para desmantelar irregularidades no CONCEP, um trabalho aí que levou dias do meu tempo, nada mais também que minha obrigação, mas deu muito trabalho. Intermediação de reunião na Secretaria de Turismo, com o CFMC Advogados de Pouso Alegre para a desenvoltura futura de projetos para o turismo. Intermediação de reunião na Prefeitura com o Instituto IGTEC para apresentação de projetos de desenvolvimento urbano. Participação de diversas reuniões para tratar de segurança pública lá na Cafeira do Júnior. Reuniões com o setor de endemias e com moradores do bairro Recanto dos Lagos para ouvir as demandas, além de outras reuniões com o povo de Bueno Brandão que me procurou e a gente agendou aqui. Repasse de demandas de estradas rurais e demandas de zeladoria em geral. Agenda em Brasília. Reunião com os deputados Júnior Amaral e Domingos Sávio, senador Carlos Viana, reunião no Ministério do Esporte, participação de evento do governo federal. Lá eu conheci o atual presidente da MM, o Luiz, o Falcão, que inclusive gravou um vídeo com o prefeito Juninho Cavini falando que havia conhecido o Juninho naquele evento, eu estava junto no dia. Encontro com o ministro Alexandre Silveira, entrega de ofício com demandas no gabinete do senador Cleitinho. Agenda em Belo Horizonte. Reunião com o deputado Caporeso, reuniões na Coab, Companhia de Habitação de Minas Gerais, para a gente tentar mais habitação para o nosso município. Na CEDES, buscando projetos aí na área da assistência social e da juventude. Na assessoria do vice-governador e na subsecretaria de Liberdade Econômica. Curso em BH, na oportunidade que eu fui com o vereador Rodrigo, para capacitação para os trabalhos legislativos da Câmara Municipal. E lá, não só eu, mas também ele, a gente notou que há muitos pontos que devem ser modificados no nosso regimento interno e na maneira dos nossos trabalhos aqui da Câmara e algo que deve ser debatido com todos os vereadores. Agenda em contagem, demandas da segurança pública e alinhamento sobre as emendas parlamentares com o deputado Júnior Amaral. Prestação de contas mensal. Se você entrar no meu Instagram, no meu Facebook, você vai ver que todo final de mês, menos em um dos meses, por causa daquela situação do CONCEP, né? Mas no outro mês, eu já coloquei dos 2 meses, eu fiz de maneira transparente uma prestação de contas mensal, com resumão de todas as minhas ações. Entregas no início do mandato. Pagamento de recursos para o hospital no valor de R$160 mil. Entrega de notebooks para o Conselho Tutelar. Está em processo de compra, estudo técnico preliminar em termos de referência da Prefeitura Municipal, compra de impressora e celular lá para o Conselho Tutelar, que é um projeto que inclusive passou aqui pela Câmara, para abrir crédito suplementar ou crédito especial, não me recordo. Indicação de emenda para o projeto do Taekwondo, ensinando valores e formando cidadãos. Queria dizer que o nosso trabalho não vai parar, mais projetos estão sendo escritos, creio eu que eu tenho trabalhado na redação de cerca de 2 projetos de lei, né, mas são projetos um pouco mais complexos, que demandam um pouco mais de tempo. E todas essas ações aqui, talvez, não necessariamente, a gente obtenha os frutos dela agora, mas a gente pode colher eles depois. A gente precisa plantar para colher. A gente não pode plantar limão e colher manga. A gente tem que plantar manga para colher manga. Então, a gente precisa ir lá em Brasília, precisa ir lá em BH, precisa do lugar que for, até qualquer lugar. Precisa com o pires e com a xícara na mão e tentar trazer alguma coisa de bom para a nossa cidade. Eu estou tentando fazer isso da melhor maneira possível.
Esse resumo é para mostrar mais uma vez que não sou um vereador de palavras, sou um vereador de resultados. E cabe à nossa população e cabe às pessoas que estão ouvindo aferir se essas ações minhas são boas ou não. Eu entendo que são boas, mas estou disposto a ouvir opiniões contrárias. Já resumi, falei essas coisas várias vezes aqui, mas às vezes é necessário relembrá-las para demonstrar para a população que tem um histórico de trabalho e possuo credibilidade em minhas falas. Então, minhas falas não são vazias. Eu sei que tem hora que eu passo do ponto, eu posso falar mais, eu posso falar de menos, eu sei. Só que eu tenho credibilidade no que eu falo, né? Sou ser humano, erro e estou disposto a cada dia acertar cada vez mais. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 027/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 027/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 027/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 027/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 027/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 028/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 028/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre o projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 028/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 028/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 028/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 040/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 040/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 040/2025,
Está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 040/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Leodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 040/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 037/2025 dos vereadores Cláudia Cristina de Lima Sá, Lourenço Santana Ribeiro, Lucas Rafael Santos e Rodrigo Arrelardo Silva. Senhor presidente, pela ordem, tem um projeto de lei 042 que está na ordem. Aqui está. Está grudado. Está grudado. Passei isso aí. Leitura pela secretária do projeto de lei número 42/2025. Projeto de lei número 42, de 30 de abril de 2025. Altera o PPA quadriênio 2022-2025, número 2.438, de 29/11/2021, e abre no orçamento vigente, número 2.763, dia 14/11/2024, crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica autorizada conforme a classificação abaixo e abre o orçamento vigente, Lei número 2.763, de 14/11/2024, LOA 2025, crédito adicional na importância de R$ 220 mil, distribuídos nas seguintes dotações. Total de crédito adicional, R$ 2.220 mil. Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente. Pavimentação em obras da Engenharia Estrada Monte Sião, convênio, R$ 220 mil. Obras e instalações. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação, Secretaria do Governo, Transferência e Associação Ambiental de Cultura, Zeladoria, PL, menos R$ 220 mil. O artigo 3º na lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 30 de abril de 2025. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, consignado no mesmo a dotação orçamentária 02/11/0026/782/0012 1388 000-044-905100, que subsidiaram as despesas em pavimentação em obras engenharia da estrada de Monte Sião, referente à contrapartida dos recursos do convênio do MAP de 95781724, pavimento da estrada de Monte Sião, DLF, no valor de R$ 220 mil, sendo que, para tanto, altera-se a Lei Municipais no número de 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, Lei Municipal do número de 2.763,
e 55, de 30 de julho de 2024. Lei das Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração de lei orçamentária de 2025, bem como LOA, Lei Orçamentária Anual, número 2763, de 14 de novembro de 2024, LOA 2025, sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estimas e considerações. Bueno Brandão, 30 de abril de 2025. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em segundo turno. Acabei de ler, justificativa. Vai para o segundo. Esse é o primeiro. 40, que é o segundo turno, que já votou. Que é o do Éder. Não, é que teve uma outra justificativa que eles enviaram, mas acho que não foi colocado no projeto. Justificativa. Encaminhamos a apreciação desta Câmara Municipal o presente projeto de lei que trata a anulação da dotação orçamentária anteriormente prevista para repasse da entidade Associação Ambiental da Cultura Zeladoria do Planeta, no valor de 220 mil. Após a reavaliação das prioridades da administração municipal, optou-se pela não formalização do novo termo de fomento com a referida associação neste exercício, o que justifica a anulação do repasse e possibilita a reprogramação orçamentária dos recursos para a área consideradas mais urgentes. Desta forma, propõe-se a abertura de crédito adicional destinado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente, com o objetivo de viabilizar a execução de obras e pavimentação em trechos de estradas vicinal que ligam os municípios de Bueno Brandão a Monte Sião, interligando o primeiro e o segundo trechos dos pavimentados. A obra está orçada em aproximadamente R$ 699.435,82, sendo que a emenda parlamentar do deputado federal Luiz Fernando Faria, no valor de R$ 477.500, conforme o convênio número 957817/2024, cobre a maioria da parte do investimento. Assim, a complementação dos recursos próprios do município do valor de R$ 221.935,82 se faz necessária para viabilizar a conclusão integral da obra do pavimentação asfáltica. Essa obra é estratégica para o fortalecimento da infraestrutura rural, pois contribuirá significativamente para o escoamento da produção agrícola e o acesso seguro dos moradores e produtores e desenvolvimento socioeconômico da região. Trata-se, portanto, de uma medida de realinhamento orçamentário responsável, que visa garantir a melhor aplicação dos recursos públicos em ação do impacto direto duradouro para a população. Diante do escopo, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a apreciação e aprovação dos presente projeto de lei. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em discussão, em
segundo turno o projeto de lei... Não é o 42? Então, como aqui está 42, aqui é o segundo turno. Mas é excluído. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 042/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Arrelardo Silva. Em relação a esse novo projeto que a Prefeitura enviou para a gente, nós já havíamos votado, até gerou uma conversa entre a gente sobre isso, porque esse relatório, essa abertura de crédito em relação à zeladoria do planeta, a gente já tinha votado e aprovado ele para a relação para a educação. Aí agora a Prefeitura está, no caso, anulando a dotação e mandando para a parte de pavimentação asfáltica, que também a gente sabe que é um dos principais problemas que nós temos aqui da municipalidade, que é a parte das estradas, né? É a complementação das partes que ligam aqui a Bueno Brandão e Monte Sião. Quando da aprovação do projeto da zeladoria do planeta, eu conversando muito com o Lucas a respeito desse trabalho, eu acho que isso aí é um trabalho muito legal, que eu pensava ser um trabalho de município, né, para a gente ter todos os anos, que acaba sendo uma forma de entrada do pessoal do mercado de trabalho, principalmente nessa área agora que a gente está vendo de tecnologia. Muitas vezes a gente tem que se deslocar de Bueno Brandão para fazer algum trabalho, para procurar algum trabalho, e a parte tecnológica muitas das vezes favorece a pessoa a trabalhar na sua própria casa. Então, por mais que tenha sido feita essa mudança de valor para a parte de pavimentação, seria interessante a Prefeitura continuar nessa parte de educação, na parte tecnológica, na parte de fomentar a parte de possíveis empregos para o pessoal daqui de Bueno Brandão também. Pode não ser nesse da zeladoria, mas em alguns próximos, outros que venham a favorecer a população. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 042/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 042/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Leodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimele Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 042/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 037/2025 dos vereadores Cláudia Cristina de Lima Sá, Lourenço Santana Ribeiro, Lucas Rafael Santos e Rodrigo Arrelardo Silva. Requerimento 037/2025. Requer informações. Esclarecimento da providência acerca de fato ocorrido no Hospital Geimirim, em Poço Fundo, Minas Gerais, que mantém o convênio com a administração municipal. Nos termos regimentais, os vereadores que este subscreve vêm respeitosamente requerer que a Secretaria Municipal de Saúde de Bueno Brandão envie ofício para o Hospital Geimirim, localizado na cidade de Poço Fundo, Minas Gerais, solicitando que a referida instituição esclareça formalmente fato relatado por cidadã
Bueno Brandense o ocorrido dessas dependências do hospital. No caso em questão, foi informado a estes vereadores o cancelamento da marcação de cirurgia, previamente agendada, por mais de uma ocasião. Segundo o relato, ao procurar as informações, o paciente e a família tiveram um desencontro de informações. Segundo a família, não se sabe claramente o motivo do cancelamento. Tal situação, além da evidências de desconforto e desagrado ao paciente e à sua família, também gera onerosidade aos cofres públicos municipais, uma vez que, além de o convênio já realizado com o hospital na ordem de R$ 132 mil, o Poder Executivo do município também fornece transporte para o deslocamento, tendo gasto como a viagem. Ao vir embora, o paciente afirmou ainda que, conversando com a outra paciente, o mesmo quase teria ocorrido com ela. A paciente afirmou que dormiu na recepção do hospital, aguardando a cirurgia, que também não iria fazer realizada por motivo, segundo ela, de cancelamento. Após afirmar que iria acionar a empresa, a cirurgia então foi realizada. Sabemos a importância do Hospital Jimirim, não só para Bueno Brandão, mas também para toda a região. Muitas cirurgias foram realizadas, porém, ao sermos confrontados com a informação supracitadas, temos que, na função de vereadores, buscar informações precisas, confiáveis e oficiais, colocando-se também à disposição para que se fizer necessário. Este documento não é uma afronta à saúde ou à instituição, mas sim uma maneira transparente de prestar conta à população e buscar soluções para eventuais reveses que, porventura, possam existir. Diante do escopo, requer-se primeiro, a Secretaria de Saúde de Bueno Brandão envia um ofício ao Hospital Jimirim pedindo o esclarecimento e aos fatos citados. Segundo, que seja informado se as cirurgias realizadas no Hospital Jimirim, por meio dos convênios com o município, são executadas via SUS ou por outros meios. Terceiro, que seja informado o número total de cirurgia realizadas em ambos do convênio desde seu início do ano de 2023 até o mês de abril de 2025, bem como média mensal. Quarto, que a Secretaria avalie ações para evitar a repetição de situações semelhantes, assegurando atendimento digno aos municípios. Esses requerimentos fundamenta-se no compromisso com a transparência na aplicação dos recursos públicos e da defesa dos direitos do cidadão de Bueno Brandão, que necessitarem de atendimento médico devem receber tratamento digno, ágil e respeitoso. Reiteramos também a importância do convênio, da parceria da instituição, e é exatamente por isso que devemos buscar alternativas para que tais fatos não ocorram, bem como para prestar informações claras à população bueno-brandense. Sala de sessão, 5 de maio de 2025. Cláudia Cristina de Lima Sá, Lourenço Santana Ribeiro, Lucas Rafael Santo, ambos vereadores da 20ª legislatura, e Rodrigo Arrelário Silva, da 20ª legislatura. Em votação, em turno único, o requerimento número 037/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor.
O requerimento número 037 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 038/2025, da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Requerimento número 038/2025. Senhor presidente, a vereadora que subscreve requer, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações sobre a paralisação das obras do asfaltamento da estrada municipal de Luiz Lodi, que liga município de Bueno Brandão a Munhoz. Informações solicitadas. 1. Motivo da paralisação da obra do asfaltamento da estrada municipal de Luiz Lodi. 2. Motivo do abandono do serviço pela empresa vencedora à licitação NJ Caetano Empreendimentos Imobiliários. 3. Previsão para reinício da conclusão das obras. 4. Valores estimados para a conclusão dos trabalhos. 5. Responsabilização pelos prejuízos. Quem será responsabilizado pelos prejuízos causados pela deteriorização do asfalto. A paralisação das obras do asfaltamento da estrada municipal Luiz Lodi tem gerado grande insatisfação entre os moradores e usuários da via. É necessário esclarecer o motivo da paralisação, identificar os responsáveis e garantir uma solução eficaz e transparente para a retomada e conclusão dos serviços com qualidade. Principais pontos. A obra está parada há algum tempo, gerando transtorno para os usuários da via. A qualidade de asfalto aplicado é questionável, com início de deteriorização precoce. É fundamental que a Prefeitura Municipal forneça informações claras e transparentes sobre a situação das obras e planos para sua conclusão. O objetivo desse requerimento é obter informações precisas sobre a situação da obra, garantir que a Prefeitura Municipal tome medidas necessárias para concluir a obra com qualidades e responsabilidades. Saliento ser evidente a necessidade de um acompanhamento técnico rigoroso por parte da equipe da engenharia da Prefeitura, pois a execução de obras não está em conformidade com os padrões esperados. O asfalto aplicado é exatamente fino, aparentemente ser apenas uma casca de ovo, que compromete gravemente sua durabilidade. Já é possível observar o início de deteriorização do pavimento, mesmo antes da conclusão de obras. Diante do possível desperdício de recurso público e da precariedade de obra, torna-se indispensável esclarecer os motivos da paralisação, identificar os responsáveis e garantir uma solução eficaz e transparente para a retomada da conclusão dos serviços com a qualidade. Esperamos que esta obra seja concluída e mais rápida possível, com responsabilidade e respeito à população. Plenário, vereador Jorge de Paula, dia 6 de mês de maio de 2025. Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora da 20ª Legislatura, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação, em turno único, o requerimento número 038/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 038/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis.
Leitura pela secretária do requerimento número 039/2025, do vereador Lucas Rafael Santos. Requerimento 039/2025. Senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelências nos termos do artigo 157, parágrafo único do artigo 206 do Incístico 13, a dispensa do interstício mínimo para aprovação do segundo turno do projeto de lei 042/2025, sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, dia 8 dias do mês de maio de 2025. Lucas Rafael Santos, vereador da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação, em turno único, ao requerimento número 039/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 039/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 018/2025, da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Indicação número 018/2025. Senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve, no uso de sua atribuição legais e regimentais, vem respeitosamente indicar o Poder Executivo Municipal de Bueno Brandão que seja feita a adequação do projeto de lei complementar número 002/2025, que trata da alteração do parágrafo 7º da lei do parcelamento do solo, com especial atenção à melhoria da redação do inciso 1, 6, 7, 10, 11 e 12, a fim de garantir a maior clareza e objetividade à segurança jurídica do texto legal. Justificativa. A proposta da revisão visa evitar ambiguidades e interpretação diversas quanto ao critério e a exigências estabelecidos para o parcelamento do solo urbano no município. Peço especialmente atenção à redação que apresentei para o inciso suplicitado, a fim de garantir maior clareza, objetividade e seguranças jurídicas no texto legal. Essa melhoria contribuirá para uma legislação mais transparente, técnica e adequada às necessidades do município, facilitando sua aplicação por todos os envolvidos, contando com a habitual atenção do Poder Executivo. Reitero a importância de considerar essa sugestão no transmite legislativo do referido projeto. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 8 dias do mês de maio de 2025. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, presidente de Comissão do Serviço Público Municipal da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação, em turno único, a indicação número 018/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 018/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da moção de pensar, número 05/2025, do vereador Lourenço Santana Ribeiro. Moção de pesar, número 005/2025. Senhores vereadores, o vereador que subscreve propõe que, após transmitação regimental, seja consignado
em ata e em voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Carlos Constantini, ocorrido dia 30 de abril de 2025, em Bragança Paulista, São Paulo. Propõe ainda que, da decisão da Casa, se dê conhecimento à família enlutada na pessoa de sua esposa, Eliana Aparecida Forão Constantini. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, 5 do mês de maio de 2025. Lourenço Santana Ribeiro, vereador da 20ª Legislatura, da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em votação, em turno único, a moção de pensar número 05/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A moção foi número 5/2025, foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da moção de pensar número 06/2025, da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Moção de pesar número 006/2025. Senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve propõe que, após a tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Ribeiro, ocorrido no dia 12 de maio de 2025, em Bueno Brandão, Minas Gerais. Propõe ainda que, da decisão da Casa, se dê o conhecimento à família enlutada, à pessoa de sua filha Cláudia Adriana Silveira. Sala da sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 14 dias do mês de maio de 2025. Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora da 20ª Legislatura, da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação, em turno único, a moção de pensar número 06/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A moção número 06/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Considerando o requerimento número 039/2025 e conforme determina o parágrafo único do artigo 157 do requerimento interno, passaremos à ampliação em segundo turno do projeto de lei número 042/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura do projeto de lei número 042/2025? Sim. Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 042/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 042/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 042/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 042/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis.
Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei, ora aprovados, segundo em turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer redação final dos projetos de lei complementar número 27 e 28 de 2028 e dos projetos de lei números 40 e 42 de 2025. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei complementar números 27 e 28 de 2025 e dos projetos de lei 40 e 42 de 2025. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 027/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 27/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 027/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 027/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 28/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 028/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 028/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 028/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 040/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 040/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 040/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 040/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra.
Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 042/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 042/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 042/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 042/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passo ao grande expediente para conceder a palavra a oradores inscritos. Com a palavra, vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite a todos, novamente, a todas, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Até pensei que o vereador Aristeu Brolesi ia falar antes de mim, mas pelo jeito ele decidiu não falar. Eu preciso hoje tocar em um assunto espinhoso, dada toda a repercussão que se desenvolveu, né, na semana passada. Eu tive uma diária para Brasília minha negada pelo plenário, o plenário é soberano, e eu devo respeitar o voto de cada um aqui, que isso fique claro, assim como eu fiz. Eu cheguei aqui já imaginando o voto contrário dos colegas Lourenço e Cláudio, visto que o próprio pessoal do grupo político deles estava criticando a situação. Então, já era esperado por mim. O que eu não esperava era o voto contrário dos colegas da base política e companheiros de eleição. Mesmo assim, repito, eu devo respeitar, e assim eu fiz. Só que eu sou ser humano e não tenho sangue de barata. Respeitei, mas é óbvio que eu não gostei. Vocês acham que eu ia sair daqui e não dar nenhum esclarecimento para o povo, né? Ia deixar eles serem informados de maneira desconexa com a realidade, para depois eu ser covardemente e injustamente atacado? Claro que não. Por isso, eu fiz o vídeo demonstrando, na minha opinião, a relevância do evento. E teve gente aqui que não gostou, e também é direito. Mas eu também, repito, eu devo ser respeitado na minha escolha. Sobre a vaquinha, polêmica vaquinha, foi uma maneira de eu tentar ajuda para ir para o importante evento da próxima semana, que é o maior evento municipalista da América Latina. Tem gente, novamente, que pode não ter gostado. Mas, repito, eu também devo ser respeitado. Agora, o que me incomoda é que esse assunto deveria estar pacificado, mas, infelizmente, na ânsia de não sustentar o voto, um dos vereadores resolveu se rebelar. Os vereadores Cláudio Lourenço, da oposição, e os vereadores da base, o Júnior, o Bug, a Rosemary, permaneceram em silêncio, demonstrando diplomacia e maturidade. O vereador Rodrigo votou a favor, não comentou sobre o assunto, e o presidente Eduardo também não vota, né? Ele só coloca a pauta, ele vota em caso de empate. Agora, o meu colega de partido, o vereador Aristeu, mais conhecido como Nino Brolesi, esperneou. Visto isso, quero deixar claro que, em relação aos outros, o assunto se encerrou, pois eu fui respeitoso na minha discordância e vocês também o foram. E desejo uma convivência harmoniosa com todo mundo aqui. Agora, em relação ao vereador Aristeu, eu preciso demonstrar algumas inconsistências
em seu discurso. Afinal, muito me assusta o campeão de diárias da legislatura passada criticar as minhas diárias. Primeiro de tudo, vereador, o senhor, como companheiro de partido, deveria ter reportado a seu presidente de partido, que sou eu, antes de começar a sessão da semana passada, sobre o que estava acontecendo. Mas não. Quem, pelo jeito, articulou a derrubada da minha diária foi Vossa Excelência. Isso demonstra falta de lealdade de sua parte. Neste ano, o senhor só não viajou tanto como eu, pois suas agendas não deram certo. Lembra da agenda de Divinópolis, que o senhor pediu para eu votar a favor de sua diária, mas ela não deu certo, e o requerimento nem chegou a ser feito? Lembra que o senhor me disse que ia para Brasília junto aos vereadores Eduardo e Júnior, e que era para eu votar a favor também, mas o senhor não foi? Lembra que naquela reunião no gabinete da semana passada, retrasada, aliás, o senhor disse para mim que não ia na Marcha dos Municípios, pois tinha serviço na roça? Pois bem, sua revolta faz parecer o seguinte: já que eu não vou, o Lucas Rafael não vai. Outra coisa, eu queria entender quem que é essa pessoa aqui. A era digital, ela ajuda muito, mas é importante o olho no olho. A conversa olho no olho. Então, estou justificando o meu voto, que eu sou contrário ao projeto. Eu acho que se o vereador tiver que ir 3, 4, 5 vezes em Brasília, em Belo Horizonte, trazer resultado, como nós trouxemos em uma viagem, quase 4 milhões, eu acho que o vereador tem que ir. Essa fala é de uma sessão da Câmara no ano passado, quando o vereador Aristeu votou contra um projeto do vereador Antônio Marcos Martins, que limitava o número de diárias. Eu também votaria contra. Deixo claro aqui. Só que a gente precisa ser coerente na vida da gente. Quando a gente fala uma coisa, a gente precisa manter a palavra depois. Mas parece que agora, por conveniência, o nobre vereador mudou de opinião. No ano de 2023, o vereador Aristeu solicitou em diárias, mais transporte, o valor de R$ 10.200, utilizando R$ 7.999. Parece que alguma agenda do senhor não deu certo e acabou gastando menos. Em 2024, solicitou R$ 8.860, mas gastou R$ 6.094,23, pois parece que também alguma agenda não deu certo. Esses dados eu peguei no portal de transparência, eu não consultei ninguém para me pegar. Cabe destacar que eu gastei, sim, mais do que o senhor neste começo de mandato. Só que eu precisei fazer essas viagens. Eu não fui lá para tomar cafezinho e bater foto. Fui lá para trabalhar. Outra coisa. Nesses 2 anos que fiz esse levantamento no portal de transparência, pelo portal de transparência, o senhor gastou com táxi para ir para BH, não optando para ir pelo ônibus. Me assusta, pois lembro muito bem do senhor levando cabo eleitoral dentro do táxi, pessoa estranha ao serviço público, dentro do táxi pago com dinheiro público. Acha justo utilizar o recurso da Câmara para ter benefícios eleitorais ou outros? Eu não acho. O senhor só não gastou mais no ano passado, pois tinha medo de certo vereador da oposição. E por isso, ao invés de pedir algumas diárias inteiras, pedia meia diária. E algumas vezes deixava de pedir ou deixava de viajar. O senhor passou tempos falando que tentavam barrar suas diárias e seu trabalho, e reclamava disso. E na primeira oportunidade, o que foi feito comigo? O senhor também falou que não fomos convidados para o evento da próxima semana. Quero dizer que o evento é aberto a todos os vereadores e foi amplamente divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios. Não precisamos de convite para uma agenda ou evento estadual ou nacional. A gente que deve ir atrás. Se assim for, vereador, chegue na sua casa, tranque a porta do seu quarto, olhe no seu espelho e diga para si mesmo: eu sou um vereador omisso, que espero o convite dos outros para lutar pelo meu povo. Repito, chegue na sua casa, olhe no espelho e diga: eu sou um vereador omisso, que espero o convite dos outros para lutar pelo meu povo. O senhor também usou a controladoria interna como bode expiatório. Falou para mim e publicamente em um grupo de WhatsApp que foi a controladoria interna que orientou o voto contrário. Nisso, me desculpe, mas o senhor é um grande mentiroso. Olhe este memorando, que qualquer um daqui da Câmara que quiser pode ter acesso. É prova irrefutável que isso não aconteceu. Eu, sabendo da situação e do comentário, eu fiz um memorando próprio,
e perguntei oficialmente para a controladoria interna se isso aconteceu. E foi me informado que não. Na verdade, foi o senhor que foi procurar os valores. Olha aqui. Foi passado ao vereador Aristeu Brolese informações quanto ao comparativo dos gastos da diária nessa Casa de Leis. Daí, outro trecho. No entanto, conforme explanado, não cabe ao controle interno ou não um requerimento de deferir ou não um requerimento de diária de vereadores, desde que esteja em conformidade com a lei. Ou seja, aquela história que saiu no grupo de WhatsApp que o controle interno pediu para votar contra é mentira. E essa é a prova. Ou seja, o senhor passou tempo antes da sessão articulando e procurando justificativas para barrar minha ida na capital do país, no evento de tamanha importância para o nosso município. Falou para mim e para outros que a Câmara não tem mais dinheiro para a diária. Aí eu te falo, talvez na ficha orçamentária ainda não há previsão de mais gastos. Porém, eu te digo, com 4 anos e 4 meses nesta Câmara, o senhor ainda não aprendeu como funciona o orçamento? Se o dinheiro de uma ficha vai passar do que está previsto, é só remanejar. É um ato da presidência. Desde o começo do ano, a Câmara já recebeu 480 mil reais. E não gastou tudo. Tem dinheiro em caixa. Ou seja, quando eu cito que é um ato da presidência, eu digo que a presidência ela pode remanejar os gastos. Não estou falando que ela deve ou iria fazer isso. Até porque o vereador presidente Eduardo Caetano não é objeto dessa discussão. Ou seja, vereador, quando o senhor tenta dizer que minha viagem não tem relevância, o senhor mente. Quando fala que a controladora interna orientou o voto contrário, o senhor mente. Quando diz que não há mais dinheiro na Câmara, o senhor mente. Quando diz que precisamos de convite para irmos em certos locais, o senhor mente. Quando o senhor diz que é preciso limitar o número de diárias, o senhor age com hipocrisia, pois não votou dessa forma, ou falou isso há poucos meses. Ainda por cima, foi mentor intelectual de um projeto, neste ano, mudando a lei de diárias, para autorizar que o presidente autorize certo número sem passar pelo plenário. Como o senhor não sabia escrever o projeto, eu escrevi ele e apresentei junto para te ajudar. Dei minhas ideias, é claro. Uma delas foi não aumentar o valor da diária para Brasília para 800 ou 850 reais, porque o senhor queria que fosse por volta desse valor. Recomendei, então, para chegar em um denominador comum, a recomposição inflacionária apenas, e assim foi assinado no projeto. Ou seja, o discurso nos grupos de WhatsApp é fajuto, não condiz com as suas realidades, as suas ações aqui nesse parlamento. Por fim, quero dar um conselho a Vossa Excelência. Vamos encerrar esse assunto hoje. Porque se o senhor for esclarecer tudo o que disse aqui, talvez o senhor diga alguma mentira e eu precise rebater novamente ela. E aí vamos ficar num ciclo vicioso. Então, o senhor tem o direito de esclarecer qualquer afirmação que eu fiz aqui, até se quiser que eu dê a parte daqui a pouco para o Vossa Excelência, eu dou, se der tempo. Mas fale a verdade, porque eu acho que isso que deve ser feito e a verdade que deve interferir na opinião dos outros vereadores, e não a mentira. Ou seja, vamos ficar empatados. Você votou contra e falou que não devia, o que não devia depois, e eu gravei um vídeo e vim esclarecer as coisas. 2-2 para cada um. Apesar de tudo, eu desejo que nossa convivência seja harmoniosa. A população perde com brigas. Se quiser, vamos tomar um café e resolver nossa situação. Vamos conversar. Mas, por favor, me desbloqueie antes do WhatsApp para que a gente consiga fazer isso. Fiquei triste na semana passada, quando eu fui falar com o senhor na escadaria da Câmara, de maneira respeitosa, e o senhor correu. Por isso, precisei mandar aquela mensagem no WhatsApp aquele dia. Repito, quero uma convivência harmoniosa para a gente apresentar proposições em conjunto e debater ideias. Mas isso não depende só de mim. Aliás, nada depende só de mim. Nas relações humanas, a gente precisa dos outros nas nossas ideias e projetos. O exemplo disso
foi quando, no fim do ano passado, eu abdiquei da minha pretensão de ser presidente da Câmara naquela época para apoiar o nosso presidente, Eduardo Caetano. Vi que ele tinha mais aceitação e, portanto, eu larguei mão. Para que arrumar briga à toa? Vi que minha pretensão naquela época não dependia só de mim. Reitero, para mim, esse assunto está encerrado. E agora, o encerramento desse assunto é o caminho mais simples a se trilhar. E é o que a população quer. Desejo a todos os meus colegas, vereador Rodrigo, vereador Bug, vereador Júnior, vereador Lourenço, vereadora Cláudia, vereador Rosemary, presidente Eduardo e também ao vereador Nino Brolesi, uma excelente noite e que possamos trabalhar em conjunto para os projetos de interesse da nossa população. Muito obrigado. Uma parte, senhor vereador. Pode. Boa noite, senhores vereadores. Em nome do senhor presidente, cumprimento ao público aqui presente. Vossa Excelência, até para mentir, o senhor não fica nem vermelho mais, né? Quem pediu para mim para criar auxílio alimentação, porque ganha pouco para aguentar a encheção de saco da população, foi o senhor. O senhor está esquecido disso? Aí quando o senhor estava com o senhor Rodrigo em Belo Horizonte, um cidadão questionou o senhor ficou com medo. Eu não pego diária para comprar livro para advocacia, não, lá em Brasília, não. Eu não pego diária para ficar depois pedindo para o prefeito carro da saúde, carona de carro da saúde, para ir em Belo Horizonte, não. Muitas vezes eu fui com o meu carro, por isso que eu utilizei as diárias. Então o senhor não fica nem vermelho para mentir, né, vereador? As roupas sujas a gente tinha que lavar, não aqui. Né? O senhor se dá uma de santinho, mas vamos conversar, vereador. Assim que passou as eleições, o senhor tentou dar uma rasteira de mim na montagem da mesa para presidente. Porque se o senhor ganhou para vereador, porque eu puxei o senhor, porque o senhor sozinho o senhor não tinha ganhado, não. Então o senhor não queira ser a última bolacha do pacote, não. Achando que é o bambambam de Bom Brandão, não. No dia da montagem da comissão aqui da Câmara, senhores vereadores, ele começou ofendendo o vereador Rodrigo, que nem aqui não estava no gabinete com a vereadora Cláudia e o vereador Lourenço. Está aqui os vereadores de prova? É mentira, senhor presidente? É mentira, presidente? Que eu não vou falar isso. O que você tem que falar, você tem que falar para o Rodrigo. Depois começou a atacar verbalmente a vereadora Cláudia com um problema pessoal dela, com o marido dela aqui na tribuna. O senhor está esquecido disso? Depois atacou o senhor presidente como ditador. Agora o senhor me ataca. O senhor é o santinho, o senhor não faz nada. Então, senhor vereador, eu fui várias vezes para Belo Horizonte, várias vezes para Brasília, e o resultado está aí. O resultado está aí. Eu sou a favor, sim, do vereador utilizar a diária. Agora, o senhor pede a diária para o senhor ir para Belo Horizonte, para encontrar com o deputado do senhor, para ajustar questões de emenda. Agora o senhor quer mais diária para ir ajustar a questão de emenda de novo? O que o senhor foi fazer em Belo Horizonte? Não bate, a conta não fecha. Ah, eu preciso falar com o doutor Rafael Simões. Meu senhor teve com o doutor Rafael Simões aqui em Bom Brandão esses dias atrás. A conversa do senhor com ele não valeu de nada? O senhor teve no gabinete dele em Pouso Alegre esses dias atrás. A conversa não valeu de nada? Agora a população é obrigada a pagar diária para vereador em um evento que o prefeito já vai estar no evento representando o município. É justo a população pagar R$600 para um vereador que fala que o salário é pouco e a população tem que pagar R$600 para fazer uma inscrição num evento que o prefeito já vai participar do evento? Aí o grande vereador faz um vídeo querendo colocar a população contra nós vereadores. Questão de casa popular, questão da divisa da Lagoa, que eu com o vereador Júnior, é uma baita de uma mentira. A agenda com o doutor Rafael, nem solicitado, estava confirmada a agenda. Então, vereador, o senhor vem falar que eu estou mentindo, vereador? Acho que preciso passar um óleo de peroba mesmo. Só pode. Só pode. O senhor vai falar na outra palavra. E a outra palavra, na próxima sessão, eu vou colocar o áudio do que o senhor andou pedindo para mim, falando aí de vale alimentação, de 13º, que caiu da moto lá na ressaca e o dinheiro da diária foi para pagar o conserto da moto, e eu tenho testemunha disso. Então eu sou um mentiroso, né, vereador? É fácil jogar nas costas dos outros, né?
É até feia essa discussão, porque quem perde é o município. Só que o senhor atacou nós primeiro. O senhor atacou nós na rede social. Porque o senhor não tem maturidade. O senhor é mimado. O senhor quer as coisas do jeito do senhor. Tem que ser do jeito do senhor, né? Tem que votar do jeito que o senhor quer. Porque se não votar, o senhor vai lá e faz vídeo. Porque os vereadores dão conta do trabalho do senhor. O trabalho do senhor é importante para o município. Só que o senhor tem que aprender a ter humildade. O orgulho é um saco vazio. A gente não pode fazer as suas vontades. Entendeu? Agora o senhor vem questionar a minha diária. Eu acho que os 4 anos de vereador, o senhor não chega a metade do que eu trouxe para Bom Brandão. Ainda mais com essa briga política sua aí, com o teu deputado estadual, essas coisas que o senhor está aí, o senhor está perdendo a força política. Então o senhor tem que ter humildade, respeitar a opinião dos outros. Agora, é normal um vereador atacar uma vereadora mulher, depois o senhor vai lá nas redes sociais e fala que estão atacando. Não vou entrar em detalhe, porque isso aí é questão pessoal. Aí o senhor ataca uma vereadora aqui dentro da Câmara, o senhor ataca o presidente, o senhor me ataca e eu que sou errado. E eu que sou mentiroso. E a questão da controladora interna, ela orientou o senhor presidente, sim, sobre os gastos. Como que eu estou mentindo? Estou mentindo, senhor presidente? Verdade. Você que está mentindo. E outra, a controladora interna tem que nos avisar, sim, dos gastos excessivos. Se for somar a conta sua, se nós aprovássemos essa diária sua para Brasília, que não tem necessidade nenhuma no nosso ver, o senhor está gastando R$ 2.500 por mês de diária, se for fazer a conta de 4 meses, vereador. É importante ir? É importante, mas qual o questionamento? O que o senhor foi fazer em Belo Horizonte? Ainda foi com o carro da saúde ainda. Pedir emenda. Agora está em Brasília, de novo pedir emenda. Mas então a viagem que o senhor foi fazer em Belo Horizonte não resolveu em nada, então. Certo? Fechou? Acabou? Até peço desculpa à população, não é o meu perfil sair do prumo, mas a gente vê tanta hipocrisia, tanta mentira. E daqui a pouco ele vai fazer um vídeo que eu sou errado, que eu sou o culpado, que eu sou o monstro de Bom Brandão. É o perfil dele atacar. É o perfil dele. É o vereador Rasteirinha. Boa noite a todos. Vamos liquidar o assunto? Não, mas ele chamou de mentiroso. Ele mentiu aqui na tribuna. Você falou, acabou. E ele não fica nem vermelho. Deixa isso aí, vamos parar com essas coisas. Nada havendo mais a tratar, agradeço a presença de todos. E é sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.